Estamos de volta com Direito e Cidadania. Como você já sabe, você que é nosso telespectador, nos intervalos, nas saídas e voltas dos nossos blocos, a gente tem sempre informações sobre leis que estão em vigor no país, direitos que muitas vezes os cidadãos nem sabem que têm, para você aprender um pouquinho mais. Bom, a gente continua falando nesse bloco sobre essa esperança de uma justiça mais rápida surgida com o novo Código de Processo Civil. E a gente tem mais um trechinho da entrevista do ministro do STF, Luiz Fux, que presidiu essa comissão de juristas que estudou até que elaborou a redação final desse novo código. E a gente vai ouvir o que o ministro fala. Acho que nesse bloco ele vai falar sobre a importância da conciliação, que os nossos convidados já citaram um pouco no bloco anterior. Bom, nós detectamos 3 barreiras assim, bem expressivas que impediam a prestação de justiça rápida. Em primeiro lugar, o processo civil brasileiro é muito prenhe de solenidades, de liturgias, de ritualidades. Em segundo lugar, o sistema brasileiro é muito pródigo em matéria de recursos, contempla muitos recursos. Nós aqui no Supremo Tribunal Federal, às vezes, verificamos o anúncio de um recurso em embargo de declaração, no desembargo de declaração, no agravo regimental, no agravo instrumento, no recurso extraordinário. Quer dizer, um país que tem uma prodigalidade recursal dessas não pode pretender que seus tribunais prestem uma justiça num prazo razoável. Em terceiro lugar, o cidadão brasileiro gosta de litigar. Há uma litigiosidade desenfreada, inequiparável com qualquer país do mundo. Só para que se tenha uma ideia, a Corte Suprema Americana tem 70 recursos para julgar e o Supremo Tribunal Federal tem 60 mil. Pois é, olha, o brasileiro gosta de brigar e essa litigância é uma das barreiras apresentadas aí pelo ministro Fux. Isso acaba dificultando mesmo, assim, que se faça justiça de fato? Claro, Cíntia. Essa litigância, esse hábito de litigar, essa cultura de litigar, essa cultura de brigar, tem subjacentemente, penso eu, um sentido de tomar o que é do outro. Aquele que pode litigar, que tem condições para custear o processo, que não precisa de uma solução rápida, quer matar o outro do cansaço. Então, quanto mais se prolongar o litígio, mais ele lucra. Sempre numa demanda judicial tem uma parte mais forte e uma parte mais fraca. A parte mais fraca leva desvantagem, porque ela precisa de rapidez, o outro não precisa de rapidez. E tem como esticar esse processo. Há uma proliferação de recursos, não é? E os recursos vão provocando uma demora. Se um processo for um tronco, os recursos são galhos. Então vira uma árvore frondosa de tantos galhos que são os recursos. E o tronco, que é a parte principal, digamos, em que haja a decisão de mérito, quem tem ou não tem razão. Isso fica para trás, perde importância em função de recursos, a grande maioria de caráter protelatório. Então, o ministro tem absoluta razão em enaltecer o novo Código de Processo Civil, porque dificulta, cortou muitos recursos que, na realidade, eram desnecessários. Então, a pessoa diria, bom, eu perdi a questão, mas vou recorrer. Bom, ele podia dizer, eu perdi a questão porque verifiquei que realmente não tinha direito. Então, vou me conformar. Não é? Mas aqui não. Se ele perder mais adiante no segundo grau, ele vai para o terceiro grau e é embargo de declaração, é agravo e etc. E vai. E as demandas. Eu assisti um julgamento supremo, quando eu fui defensor público geral da União. Era uma questão que envolvia a Prefeitura de São Paulo e que estava com 25 anos para ser julgada. E era sobre uma doação que o prefeito de São Paulo fez
aos jogadores da seleção da época e tal. E isso foi contestado. 25 anos, esses carros, a doação de carros, esses carros nem existiam mais. Enfim, perdeu objetividade, perdeu o sentido, qualquer senso de necessidade, tudo foi jogado no ar e ficou só o processo. O processo não significava mais nada, não atendia mais a nada, mas o processo estava lá existindo. Isso não vai mais acontecer aqui com relação a esse novo Código de Processo Civil. Eu queria só fazer um destaque. É que senão a gente não tem tempo, porque eles ainda certo. têm que falar. Com relação aos advogados, esse é um código que deixa o advogado numa posição vertical, numa posição respeitosa, porque os advogados foram sempre personas não gratas ou não bem respeitadas pelos juízes, pelos promotores, que viam o advogado, sempre viram o advogado ou como um desafeto, ou como um criador de casos que chega ali para trabalhar tudo. Poderíamos dizer, esse Código de Processo Civil é o código dos advogados. E os advogados que exercem função essencial à justiça têm uma colaboração imensa a dar à justiça, tanto quanto o juiz, tanto quanto o promotor de justiça. Inclusive, até complementando aqui o doutor Jurandir, com relação à entrevista do ministro Fux, realmente ele fez um comparativo com a justiça norte-americana, e se você fizer um levantamento hoje dos dados no STF, hoje se precisa de um juiz para um processo no Brasil. Por quê? Porque você ter o acesso à justiça no Brasil é barato, é fácil. Porque lá nos Estados Unidos, para você ter direito a entrar com ação judicial, precisa de autorização para poder entrar. Então, ficou essa estrutura totalmente impossibilitada de se fazer julgamento. E o que é que acontece? O novo código, ele traz uma figura de que o juiz ele pode, numa aventura jurídica, porque sabemos que existem vários processos que não tem qualquer razão de existir, o próprio juiz já pode arquivar o processo julgando improcedente. Por quê? Porque a partir do próximo ano vai valer as decisões uniformizadas dos tribunais, que é o que está acontecendo hoje. Um tribunal julga de um jeito, um outro de outro. Então, o que vai acontecer? Uma uniformização de decisões, e aquelas decisões sedimentadas, você na primeira instância, lá naquele juiz singular, ele já vai decidir, nessa jurisprudência criada, você obedece. Exatamente. É uma obrigatoriedade do Código, essa obediência. Isso vai fazer com que vários processos, quando você der uma entrada, que vê que é caso semelhante, ele já vai ser julgado. Os casos repetitivos. Repetitivos, que está vinculando também, agora. Né, doutor André, porque acaba que a justiça não é feita para o cidadão, às vezes é feita para os descendentes dele. Demora tantos anos. O provimento jurisdicional hoje no Brasil demora muito, né, em virtude de, como já colocado, essa grande quantidade de recursos, e às vezes o recurso é indeferido, você entra com um recurso para deferir o recurso que foi indeferido. Então, a nova sistemática processual, como bem colocado, ela prevê, porque hoje ocorre no Brasil uma massificação de ações, e a maioria dessas ações são repetitivas. Então, os tribunais superiores, eles têm, como o STF e o STJ, Supremo Tribunal Federal, uniformizar o entendimento da Constituição. O STJ, ele tem como função uniformizar o entendimento infraconstitucional. E as decisões que esses tribunais superiores estão proferindo vão acabar vinculando os juízes de primeiro grau e vai impedir que o recurso suba. E se subir algum recurso, ele será um ou dois que serão representativos daquela causa, naquele mesmo pedido que está sendo solicitado, o provimento, né, a mudança lá no Tribunal Superior, e a decisão que sair desses tribunais superiores valerá para todos os demais em todo o território nacional. Tá certo. Agora a gente vai para a primeira pergunta. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Me chamo Joanara. Eu queria saber dos senhores se esse prazo... Encosta um pouquinho mais perto de você. Eu queria saber dos senhores se esse prazo vocatio legis, né, que é de um ano, se ele é pequeno ou se ele é justo para que os juízes, os defensores públicos e os demais operários possam realmente cumprir as regras desse novo Código de Processo Civil. Eu entendo que é um período de conhecimento, na realidade, porque uma mudança, é uma mudança completa.
de código. Eu acredito que, na realidade, precisamos de mais tempo para sedimentá-lo, porque precisamos aí, uns 5 anos, 4 anos, para a gente perceber como é que vai ser esse impacto do novo Código de Processo na nossa sociedade. Mas é necessário esse tempo de 1 ano para a gente... E acredito que esse tempo é para que os tribunais se preparem, por exemplo, para os conciliadores e mediadores que vão ter que existir para poder iniciar os processos, porque todos os processos vão ter que passar por uma audiência de conciliação. Esses prazos eles já existem, né? Eles já são existem, constitucionais. São prazos constitucionais de adaptação. Né? Os tribunais terão de alterar seus regimentos internos para adaptá-los ao novo Código de Processo Civil. A figura do conciliador hoje não existe. Para essa circunstância não existe. Então, o tribunal vai ter que preparar os conciliadores e mediadores, justamente porque o primeiro momento do processo é a audiência de conciliação e mediação. Então, eles precisam ter toda essa estrutura. Você imagina a quantidade de demandas que É uma mudança muito grande. Então, é uma mudança que exige um preparo. Doutor André. Com relação para deixar bem claro, porque quando a gente fala não tem conciliadores nem mediadores, a gente está falando do procedimento da justiça comum. Sim. Tá certo? Que é o que o novo Código de Processo Civil está estabelecendo. Nos juizados, nós já temos a figura do conciliador e temos a figura lá do juiz leigo, que seria um mediador. Os juizados especiais. Juizados especiais cíveis, estaduais. Onde realmente a federais. justiça é mais célere do que na justiça comum. Em teoria, deveria ser. Em tese, atualmente deveria ser. já perdeu um pouco. Tem um prazo até, né? Que a lei diz que tinha que ter um prazo X para se julgar. Mas respondendo à pergunta da Joanara, o prazo realmente é pequeno. Você vai ter todo o poder judiciário em todos os estados, Distrito Federal, bem com a Justiça Federal, para se adequar a essa nova legislação processual. Então, o prazo está lá na lei e nós temos que cumprir. E aí cabe a nós, advogados, Ministério Público, né, bem como Defensoria Pública e o próprio Poder Judiciário, correr atrás, né, de se adequar a essas obrigações legais. Próximo, por favor. Boa noite, meu nome é Guilherme. Doutora Cláudia, eu queria saber, porque a senhora citou que os advogados e juízes podem fazer referência ao novo código. Eu queria saber como seriam feitas essas referências, já que o código ainda não propagou seus efeitos efetivamente. Bem, é até uma orientação que a gente pode fazer, justamente para começar a amadurecer essa nova norma que vai acontecer no começo do ano. A gente já vai fazendo a referência, é como se a gente estivesse se despedindo do antigo e já iniciando o procedimento para o novo. Inclusive, alguns juízes já estão fazendo isso. Já estão aplicando esse procedimento das audiências antes mesmo de estabelecer o contraditório nos processos. Então, assim, a comunidade jurídica, ela tem que conspirar a favor do código para que ele aconteça realmente, para que daqui a um tempo a gente vai dizer, olha, como por exemplo, você citou aqui, nossa, os juizados especiais estão abarrotados, justamente porque eles foram criados como alternativa e eles estão sufocados, porque a forma de procedimento não dá certo. Então, essa é a esperança. A mesma demora que tem na justiça comum acaba tendo lá também. Porque muitas demandas para poucos juízes. Para poucos juízes. Tem algum outro? Vamos lá? Boa noite, eu me chamo Igor. Eu queria saber do doutor Jurandir sobre essa criação dos novos honorários recursais para os advogados do novo CTC. Bom. Ele já está preocupado, viu? Tá certo. Tá certo. Foi bem garantida. Quem custeia a demanda é quem perde a demanda. São os honorários da sucumbência. De modo que o advogado tem o direito de cobrar esses honorários da parte que perdeu, que sucumbiu à demanda. Está obrigado a pagar. Não é? Mas há um destaque que eu gostaria de fazer com relação a esse novo código. Os advogados adquiriram uma posição de muito destaque nesse novo código. Isso significa, porque o advogado é o representante da parte, é o representante do cidadão, ele não é a autoridade pública. Nós temos aqui uma mentalidade de criar embaraços, de criar
liturgias, de criar formalidades, porque essas formalidades encastelam juízes e promotores numa postura autoritária que não tem paralelo em outros códigos, nem na nossa legislação. Aqui, na verdade, aquele que se julga autoridade pública não sabe o que seja autoridade pública. Não é? Pensa que a autoridade pública é a prevalência da sua vontade pessoal sobre o particular, sobre o cidadão, o juiz sobre a parte que julga, o promotor sobre a parte que está genuflexa a seus pés. Então, não há nenhuma justificativa legal para que uma pessoa que exerça função pública, delegado de polícia, juiz, promotor de justiça, para que essas pessoas se invistam numa ideia errônea, tosca de autoridade pública. Quem tem autoridade é a lei. O agente da lei, tem função, e a sua função é fazer atuar a vontade da lei. Pois bem, por que eu disse isso? É porque esse código desmistifica, esse código coloca todos em condições de igualdade. Não há ninguém superior a ninguém. O que interessa é resolver o litígio e resolver do modo mais rápido, mais célere. E por quê? Para atender uma parte que seja rica ou para atender uma parte que seja pobre? Não. É para realizar o direito. Só realizando o direito é que se pacifica, é que serve de exemplo, é que leva as pessoas, às vezes, a se eximirem de litigar. Litigar não é necessário. Navegar é preciso, mas litigar não. Brigar não é preciso. De modo que essa questão dessa litigância nata do brasileiro, isso nós temos que combater. O novo Código combate isto. E essa história de litigar significa a prevalência da vaidade, do orgulho, às vezes sim, né? do orgulho sobre a própria noção do direito. Uma pessoa sabe que não tem direito, ou acha, tem consciência que seu direito é duvidoso, mas se o outro ganhar, ela se sente vencida e não admite ser vencida. Vem o orgulho, não é? Vem a vaidade. Só que... Isso o atual Deixa código a gente ir para a última pergunta desse... Só para eu Claro, complementar, como o doutor Jandir colocou, o novo código, ele combate essas pessoas que recorrem interminavelmente só para protelar, né, o direito de outro. Então, antes no Código de Processo Civil, né, o atual vigente, só previa honorário de sucumbência até o juiz de primeira instância. O novo Código de Processo Civil já prevê sucumbência para quem recorrer e perder. Então, ele está coibindo essa prática da interposição de recursos, né, protelatórios, punindo através de multa, né, em honorários de sucumbência da parte que recorre e perde. E faz uma tabela, inclusive. Cria uma tabela. Bom, André, recorrer. Mas sem Aí punição nenhuma. vamos supor que o cliente diga, não, vamos recorrer. Não, agora não. Se for passa para outra protelatório, instância, vai não, ficar vamos aumentando. Vai ficando e vai se ficando você e sabia protelando. que se recorrer sem fundamento, Em cada você vai instância, pagar? exatamente, em cada instância vai crescer um percentual de honorários de condenação. Porque muitas vezes acontece. Muitas né? vezes. Então, Demais. vai ficar, vai punir quem está recorrendo Claro. injustificadamente. E eu até coloco aqui também interessante que os honorários de sucumbência também foram colocados para os advogados públicos, que antigamente não existiam os honorários dos advogados públicos, e agora também os advogados públicos vão poder participar da condenação de A honorários. sucumbência pune aquele que litiga sem razão, sem convicção. Eu Sem vou um fundamento ali. Eu vou contar rapidamente aqui. Que é um desrespeito também. desrespeito, à que a justiça, técnica né? tá lá. Veja, Antes de mais nada, a justiça. um escritório do Rio de Janeiro, especializado, tem um edifício todinho, esse escritório,
especializado em marcas patentes, entrou com uma ação contra uma empresa lá do Ceará, de café, venda de café. E esse empresário lá do Ceará era muito meu amigo. Eu fui examinar. Era visível, era claro. Qualquer advogado novato, qualquer advogado viria logo, não precisava ser especialista, que aquilo era uma aventura. Mas o advogado lá do Rio se deu ao luxo de processar. Pois bem, eu mais verifiquei que ele colocou valor da causa, um valor diminuto, vamos por R$1.000 ou 5 mil reais, etc. Quando o litígio envolvia uma quantia de 3 ou 4 ou 5 milhões de reais. Então, eu impugnei o valor da causa e coloquei o valor verdadeiro. Quando ele viu que a repercussão dos honorários da sucumbência, viu? E que eu estava preparado, que o advogadozinho lá do Ceará estava preparado, eles fizeram tudo, me telefonaram, queriam desistir não, você desiste, mas pagam e tal. Olha, eles nos adularam, a mim e ao próprio cliente, para que a gente aceitasse o recuo deles, porque eles tiveram medo de pagar os honorários da sucumbência. Então, esta é a razão. É bom lembrar também que hoje nas delegacias já se faz isso, né? A tentativa de conciliação numa queixa. Os delegados, a grande maioria dos delegados já está fazendo isso, pelo menos em algumas situações onde é possível o acordo para evitar um inquérito e todo aquilo. Mas peraí, depende do delito. Não, se for de ação depende do que eu falei. Mas depende de natureza depende privada, do delito, que às vezes é uma bobagem, uma briga de Às vezes é vizinho. uma briga de vizinho tem muito. Vamos para o intervalo, a gente volta já já com o último bloco do nosso programa.